Boa tarde, galera. Meu nome é Vitor Hugo. Esse vídeo são 9 passos que vão te levar à aprovação em 9 meses. Primeiro deles, adquira materiais bons e focados no último edital. Todo concurso tem um último edital que foi feito, né? E você tem que adquirir materiais bons e focados. Entre numa livraria, pegue um livro de direito administrativo qualquer e um livro de matemática financeira e saia feliz e contente, pois você tem que estar prestes a estudar. Mal sabia que o livro de direito era do tipo doutrina, sem foco nos concursos, e o livro de matemática era bom, mas quase infantil. No começo é muito difícil saber escolher um bom material. Existem dezenas de livros e cursinhos online. Muitos livros são genéricos, sem foco em uma área ou em um curso específico. O problema disso é perder tempo estudando coisas que não serão cobradas na sua prova. Por outro lado, escolher um livro doutrinário ou que não seja elaborado visando o estudo para concurso reduz bastantemente a sua chance de aprovação. Existem alguns assuntos que são cobrados com mais frequência, outros cobrados com mais profundidade. Um bom material sabe trazer esses detalhes à tona para otimizar seu tempo e sua preparação. Na minha época, eu descobri um fórum e vi o pessoal listando bibliografias mais consagradas. Esse site anda meio sem movimento, mas ainda tem algumas coisas. Entretanto, os cursinhos online cresceram muito nos últimos anos e os professores que eram conhecidos por seus livros também cederam à plataforma de cursos em PDF. Na prática, uma simples pesquisa no Google e você terá acesso a alguns dos melhores professores do país. Segundo, escolha cerca de 6 matérias para estudar no início. Um erro muito comum para quem chega de paraquedas nessa vida de concurso é se dedicar a somente uma matéria para dominá-la completamente e só então passar para outra. Leva-se um mês para terminar de estudar uma matéria assim, às vezes mais, e se forem 17 matérias, você vai revisar essa primeira quando? Daqui a 18 meses? A verdade é que os tempos de faculdade ficaram para trás e não dá para ver a matéria de um bimestre inteiro em 2 dias. Concursos grandes trazem o desafio da gestão estratégica. Se estudar na matéria inteira e depois abandoná-la, você esquece, mas se não reduzir a carga horária dela, não consegue inserir outras. É um quebra-cabeça. A melhor saída é evoluir aos poucos. Comece com cerca de 6 matérias, dependendo de quantas horas por dia você pode estudar. Quando comecei a estudar, escolhi as 6 matérias básicas da área fiscal: direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade geral, exatas, matemática, raciocínio lógico e português. Há muitas matérias além dessas, mas não dá para abraçar o mundo. Você deve escolher algumas mais importantes e mais comuns e começar por elas. Contabilidade geral e direito tributário são o coração da área fiscal. Direito constitucional e direito administrativo caem em todos os concursos. E português e exatas são a base do conhecimento. Outro aspecto importante dessas matérias é que elas são comuns a dezenas de provas. Elas são cobradas em todos os concursos da área fiscal. Isso te dá aquele jogo de cintura para escolher outras provas como treino e teste além daquela para a qual você estuda. Fazer diferentes provas será uma rotina. Terceiro, faça um ciclo de estudos. Expressão ciclo de estudos é bastante popular no mundo dos concursos hoje. Um ciclo nada mais é do que a alternância entre matérias. É você alternar as matérias. Você coloca as matérias em determinada ordem e repete essa ordem indefinidamente. Matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, matéria 6. Matéria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. E por aí vai. Cada matéria é estudada por um tempo determinado. 60, 90 ou 120 minutos, por exemplo. A vantagem didática é que você estuda cada matéria por pouco tempo. Dessa forma, tudo aquilo que lê ganha importância. A ciência da aprendizagem chama isso de prática intercalada. Intercalar diferentes disciplinas e assuntos favorece a memorização de longo prazo.
Não é como estudar por 4 horas seguidas a mesma coisa e depois se lembrar somente dos pontos mais importantes. Além disso, sempre que você vai retomar a leitura, você é obrigado a dar uma rápida revisada nos parágrafos que antecederam o ponto onde parou de ler. Serve de revisão também, pois te força a lembrar de alguns detalhes anteriormente. Você pode ainda dar cargas horárias, CH, cargas horárias diferentes para cada matéria de acordo com o seu tamanho e complexidade. Pode, por exemplo, deixar português com 60 minutos, enquanto contabilidade fica com 120 minutos. Esse balanceamento de carga horária, de acordo com esses critérios, é fundamental, especialmente quando você está perto da prova. Se não fizer isso, não conseguirá estudar alguma matéria por inteiro e isso pode ser fatal. Por fim, devo salientar que o ciclo não precisa ser exatamente do tamanho da sua carga horária diária. Se você estuda 4 horas por dia, pode ter um ciclo de 6 horas, por exemplo, supondo 1 hora por matéria. Isso significa que, se estudou as matérias 1 a 4 hoje, vai retomar o ciclo amanhã, a partir da matéria 5. Ciclo inicial era mais ou menos assim. Direito tributário, 90 minutos. Português, questões, 45 minutos. Direito administrativo, 60 minutos. Matemática / raciocínio lógico, 90 minutos. Direito constitucional, 60 minutos. Contabilidade geral, 90 minutos. E como inserir matérias novas nesse ciclo? Falarei disso mais à frente. 4. Faça revisões periódicas. Ler algum assunto e nunca mais vê-lo é a receita para o esquecimento. Por isso é necessário rever os tópicos estudados de tempos em tempos. Esse processo de reler assuntos de tempos em tempos constitui as chamadas revisões periódicas. Um dos assuntos mais famosos e citados em muitos concursos sobre as revisões periódicas é a curva do esquecimento, de Abbe-Gauss. Ele traz um gráfico explicativo do nosso nível de conhecimento. Quando terminamos de ler, o conhecimento é máximo. Passando um dia, cai um pouco. Passando 2 dias, cai mais e por aí vai. Esse estudo aponta, entretanto, que se forem feitas revisões periódicas dos tópicos lidos, demoramos mais a esquecer. Não só isso, as próximas revisões podem acontecer cada vez mais distantes no futuro. Depois eu vou estar disponibilizando um gráfico para vocês estarem vendo. Representa memória versus dias. A memorização inicial fica em vermelho, tende a cair muito rápido se nunca for revisada. Mas a cada dia que revisamos, jogamos nosso nível de conhecimento de volta para cima e tornamos o esquecimento cada vez mais demorado. Então, existem muitas revisões tradicionais de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias e de 90 dias. Isso significa revisar no dia seguinte, 7 dias depois, 30 dias depois. Particularmente, costumo indicar aos meus alunos do coaching que façam revisões via questões, ao terminar de ler uma aula ou um capítulo. Façam assim, porque revisões tomam tempo e o tempo é sempre escasso. Depois de alguns meses, o concurseiro corre o risco de ficar mais tempo revisando do que lendo a matéria nova. E isso pode ser fatal. Lembre-se de que algumas provas cobram mais de 20 matérias. A revisão via questões é praticamente esforçada e esse esforço é fundamental para a memorização de longo prazo. Trata-se de uma recuperação ativa. O contrário, a recuperação passiva é obtida por meio de releitura, sendo do texto todo, das marcações ou dos resumos. Não é tão eficaz quanto se testar por meio de questões e perguntas. Além disso, a forma passiva traz a ilusão de conhecimento. Quando você reconhece o que está lendo, mas acha que porque isso aprendeu, aprendeu. Aprender não é reconhecer, afinal, garanto que na hora da prova, você vai reconhecer algumas questões e vai errá-las. Quinto, faça questões de concurso para cada aula / capítulo.
É importante frisar, revisões de grifos e de resumos ajudam bastante, mas nada é mais eficaz para o aprendizado duradouro do que resolver questões. E quando erramos as questões, que doloroso é! E essa dor ensina. São os assuntos que erramos que ficam mais marcados. A melhor forma de harmonizar a leitura da teoria com o treino de questões é escolher um material que traga muitas questões para cada aula ou capítulo. A maioria dos bons materiais são assim, mas não custa checar. De qualquer forma, você encontrará muitas outras fontes de questões. Mas se elas já vierem divididas por aula/capítulo, facilita muito a sua vida. Se o material for bom, ao refazer as questões de determinada aula, você estará revisando os principais assuntos dela. E fazer questões é rápido. Em média, você demora 3 minutos por questão. Quando estiver mais acostumado, esse é o tempo que algumas provas permitem. Fazer 60 questões em 180 minutos de prova é exatamente isso. E é muito comum nos editais. Por fim, lembre-se de sempre anotar seu percentual de acerto para cada aula. É importante ter esse termômetro, ou seja, saber em quais aulas teve desempenho melhor ou pior. Isso permitirá futuras revisões focadas nas dificuldades. Além disso, marque de alguma forma as questões que errou para refazê-las no futuro. Sexto, insira matérias novas quando terminar alguma do ciclo inicial. O seu ciclo de estudos deve evoluir com o passar do tempo, quando chegar ao fim da leitura de alguma matéria. Será necessário reduzir a carga horária dela e assim abrir espaço para novas matérias. E lembre-se de que não podemos retirar uma matéria completamente, senão cairá no esquecimento. A ideia é simples. Ao terminar uma matéria, reduza a carga horária dela. Coloque-a no modo revisão e dê a carga horária que sobrou à matéria nova. Mas por que poucas pessoas fazem isso? A resposta é impaciência. É muito difícil estudar somente 6 matérias por meses a fio, sabendo que há muitas outras por estudar. Muitas pessoas cedem à pressão psicológica e inserem matérias novas antes da hora, achando que assim estão acelerando sua evolução. O resultado é o contrário. Com muitas matérias, o avanço é ainda mais lento. E como você nunca chega ao modo revisão, começa a ficar muito tempo sem revisar aulas antigas, ou então se vê obrigado a fazer mais e mais revisões periódicas, o que atrapalha ainda mais seu avanço. Por outro lado, quando você coloca a matéria no modo revisão, consegue avançar muitos assuntos em pouquíssimo tempo, seja via releitura de marcações, seja via resolução de questões. Revisar uma aula pode tomar 15% a 25% do tempo que seria necessário para lê-la por inteiro. É a salvação. Por isso, muitos concurseiros experientes estudam algumas matérias apenas via resolução de questões. Treinam assuntos diversos ao mesmo tempo e que treinam a própria habilidade para resolver questões. Mas pode existir um erro aí. Apenas fazer questões e ficar por isso mesmo pode não permitir que você acumule conhecimento. Isso porque corrigir uma questão que errou pode não ser suficiente para que você aprenda aquilo definitivamente. E aí surgem duas soluções. Refazer as questões que erra de tempos em tempos para transcrever os tópicos difíceis para um caderninho em separado, que será relido de vez em quando. Essas duas saídas permitem que você faça revisões periódicas dos assuntos difíceis e das decorebas, de modo que consiga memorizá-las ou simplesmente enfiá-las na cachola amarra. Isso dito, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe uma matéria da sua prova objetivo para trás, pensando que vai revisá-la mais perto da prova, especialmente se a matéria for difícil ou extensa. Vimos acima que o modo revisão toma pouco tempo, portanto, deixe a matéria ali quietinha, no canto do seu ciclo, discretamente, mas não a retire. Estude-a pelo menos por 60 minutos por semana, relendo marcações
ou resolvendo questões, mantenha a chama acesa. 7. Mantenha o foco no concurso desejado. Um dos erros de preparação que vejo com mais frequência é correr atrás de editais sem se preparar para eles com antecedência. Eu entendo os motivos, claro. A tentação de ter uma prova próxima e que sabe mudar a vida de vez é muito grande. Existe aquele, vai que eu dou sorte e passo. Além disso, é difícil manter a motivação em alta quando não temos sequer uma previsão de quando nossa prova objetivo virá, passando meses e meses se sentindo à deriva. Entretanto, concurseiros experientes não costumam cometer esse erro. Eles aprenderam, às vezes, na própria pele, que correr em direção a uma prova sem estar com o material devidamente marcado, anotado e estudado, e se estar no modo revisão da maioria das matérias, costuma levar a um final nada feliz. Muitos se veem sempre ali no quase, acertando 60%, aqui 60% ali, mas nunca chegaram no nível de pontuação dos aprovados. E fica claro que é impossível evoluir se você não mantém a constância no objetivo, revisando os mesmos materiais e treinando questões novas dos mesmos assuntos. Se você pula de edital em edital, as matérias são sempre novas e você sempre no início. Está sempre na fase inicial do estudo, não na fase de alto nível. Claro que isso não significa que você não deve tentar outras provas. Existem áreas de concurso cujas provas são bastante semelhantes. A maioria dos concursos da área fiscal, por exemplo, traz pelo menos 70% das matérias iguais. Isso permite treinar provas e se desviar do objetivo por pouco tempo e de forma inteligente. Estudando para a Receita Federal, por exemplo, você pode identificar uma prova de alguma receita estadual que esteja semelhante e se dedicar a ela após a publicação do edital. Seria aí cerca de 2 meses, como o rumo levemente diferente. Isso é até saudável, vai proporcionar uma boa experiência. É importante ter uma noção de como é o estudo pós-edital, pois ele é bastante diferente. Tratarei dele especificamente em um outro live. Mas adianto aqui algumas características: números menor de revisões, número maior de matérias, foco na resolução de questões e no ataque aos assuntos de mais decoreba. 8. Faça simulados e compare com amigos. Fazer simulados pode te ajudar por diversos aspectos. Primeiramente, provas têm uma dinâmica com relação ao tempo bastante diferente do treino de questões. Numa prova, temos um número determinado de questões e um limite de tempo. Um erro muito comum dos iniciantes é se perder no controle do tempo e deixar de fazer questões no final da prova. Falarei especificamente sobre isso no próximo passo. Entretanto, já adianto, simular a quantidade de questões e o tempo de prova permitirá que você lide melhor com isso. Em seguida, temos o aspecto emocional. Existe uma pressão ao se preparar para fazer uma prova. Sim, mesmo sozinho em casa, essa pressão existe. E é muito importante se acostumar com ela. Muitas pessoas têm resultados abaixo do normal justamente na hora da prova. É necessário encará-la, a prova, como uma coisa normal e corriqueira. Afinal, na prática, é só sentar e resolver algumas questões. E simular também vai servir para tirar a temperatura da sua preparação. A forma de fazer isso é comparando o seu resultado ao de outras pessoas. Muitos cursinhos oferecem simulados e rankings com as notas. Se não puder fazer dessa forma, junte alguns amigos ou colegas de biblioteca ou cursinho e combinem de fazer o mesmo simulado no mesmo dia. Compare suas notas, tenha esse gostinho de concorrência, porque ela existe. Durante minha preparação, eu combinava com uma amiga de fazer determinadas provas anteriormente da banca e nós, em seguida, comparávamos nossos resultados. Eu era melhor em português e exatas e ela era melhor nos direitos. Ter essa noção me motiva a buscar evoluir nos direitos. E funcionou. Para simular, siga esses passos. Prepare uma lista de questões, preferencialmente impressa. Divida as questões por matéria de forma semelhante àquela que a banca costuma fazer.
Escolha um ambiente tranquilo para garantir que o simulado será feito sem interrupções. Estabeleça um limite de tempo e obedeça-o. Compare com os amigos. Após o simulado, revise todos os assuntos cujas questões você errou. Esse passo será cada vez mais importante na sua preparação. Boa parte da matéria você já terá aprendido. Evoluir quando se está bem é ainda mais desafiador. A saída é analisar cada erro, revisar bem o assunto e jogar essas informações para um caderninho em forma de resumo. Mapa mental ou fechamento. Se você, depois de meses de preparação, ainda erra aquele assunto, isso significa que será necessário trabalhá-lo de forma diferenciada e intensa. Esse caderninho é a solução. 9. Faça a prova com estratégia. Saber a matéria é muito importante, mas de nada vai adiantar decorar artigos de lei e saber todas as posições de doutrina e jurisprudência se você não acertar as questões. Isso parece óbvio, mas não é. Não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. E as duas coisas não são as mesmas coisas. Eu, por exemplo, estudei somente 9 meses, isso significa que não aprendi tudo. Tenho certeza de que concorrentes com mais conhecimento do que eu não foram aprovados ou ficaram em colocações piores. Aliás, me lembro bem de estar numa roda de conversa sobre direito tributário com outros auditores que passaram no mesmo concurso. Eu parecia um espectador de partida de tênis, olhando para um lado e para o outro, sem ter nada a adicionar à conversa, pois não aprendi tanta coisa e já tinha esquecido a maior parte. A verdade é que eu tinha um talento. Não se nasce assim, é claro. Essa capacidade você desenvolve por meio de treino. Resolvendo centenas ou milhares de questões durante a minha preparação, durante as preparações, sempre focado no estilo da banca. O objetivo, é claro, acertar questões. Nunca tive a pretensão de saber tudo. Não seja pretensioso de saber tudo. Vamos a alguns exemplos. A ESAF, Escola da Administração Fazendária, foi a banca responsável por elaboração dos concursos da Receita Federal. Ela tem como característica uma estratégia para evitar fraude e favorecimento de concorrentes. Todas as matérias têm em torno de 20% das respostas corretas em cada letra. Se são 5 questões, uma delas terá a resposta certa A, outra letra B e por aí vai. Serão 5 letras diferentes corretas no gabarito. Resultado disso é que na prova de economia, 4 ou 5 respostas e acerta 5. Simplesmente chute a última resposta naquela letra. Outro exemplo impressionante. Matérias de exato, matemática, raciocínio lógico e estatística formavam um bloco de 20 questões. Desistir de estudar estatística, responder 4 das 20, muita coisa. Então, enumere todas as letras para se agradar, né? E não havia marcado nenhuma letra. Adivinhe, chute. 4 na letra A. Acerte 3. Como dizem por aí, a sorte favorece o bem preparado. Portanto, treinar questões e fazer provas anteriormente da banca é fundamental. Mas na hora H, na hora do vamos ver, quais são as técnicas mais importantes? A parte principal é o controle do tempo, como mencionei, né, no passo. Não é admissível que você faça as últimas questões da prova na correria ou chutando completamente. A melhor forma de controlar o tempo é não ficar preso a alguma questão. Nunca fique muitos minutos parado em uma só questão. Tem que ficar horas e horas numa questão. Mesmo que você tenha aquela sensação de que está quase lembrando, não fique ali olhando para ela à toa. Circule essa questão e siga adiante. Isso mesmo. Deixe para voltar a essa questão depois e somente se sobrar tempo. Todas as provas de concurso têm questões fáceis, médias e difíceis. A própria banca solicita isso aos elaboradores, por exemplo. Queremos 2 fáceis, queremos 2
média e uma difícil. É assim, o segredo está em não ficar preso nas difíceis para conseguir ver e responder todas as fáceis e médias. São muitos pontos ao seu alcance na prova. É um crime você não pegá-los. Além disso, nosso cérebro tem uma espécie de funcionamento em segundo plano. A pesquisadora Barbara Oakley chama de pensamento difuso e significa que continuamos tentando lembrar das coisas mesmo quando não estamos mais pensando nelas. Quer um exemplo? Você encontra alguém na rua e não lembra o nome de jeito nenhum. 20 minutos depois, está procurando a chave do carro no bolso e Diogo, o nome vem à sua mente. O mesmo acontece na hora da prova. Ao tentar responder a seguir adiante, seu cérebro continuará trabalhando em segundo plano, buscando a resposta. Você pode não lembrar exatamente, mas no início poderá chutar com a chance maior de acerto, o famoso instinto. Outra estratégia é eliminar alternativas sabidamente erradas desde a primeira leitura. Faça algumas marcações na frente das alternativas erradas. Errei essa, marquei. Logo, lê-las. E isso poupará um bom tempo, evitando a releitura inútil de várias delas. E mais, se você precisar chutar aquela questão no final, terá que escolher entre 2 ou 3 alternativas, em vez de 5. Suas chances de acerto vão de 20% para até 50%. Então, o foco é nas que você errou. Por fim, reserve tempo para preencher o gabarito. Isso pode demorar meia hora e se não der tempo, adeus. Adeus concurso, se não der tempo. E de preferência, deixar para o final. Digo isso porque há pessoas que fazem o preenchimento preliminar, deixando em branco. As que serão analisadas novamente, mas eu acho isso extremamente arriscado. A chance de sair marcando respostas na linha errada é enorme. Então fique com Deus, até a próxima live.